A polícia faz mais uma operação para tentar conter a guerra do Complexo de Israel. Você está vendo a chegada dos policiais. Bem próximo ao batalhão de Olaria, teve pichação do TCP. Moradores da região têm sido obrigados a conviver com constantes tiroteios. Jackson Silva tem informação pra gente. Inclusive, eu não gosto de usar ousadia para vagabundo, né? Mas teve isso, pichação também no muro do batalhão. Boa tarde, Jack. Teve sim, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Estamos no Complexo de Israel, em Parada de Lucas. Mas não vamos parar não, tá, Isabelle? Temos novidades, muitas novidades para você e para quem está assistindo também ao SBT Rio. Não saia daí que daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre essa mega operação, Isabelle Benito. Tá certo, Jack, confio em você. Daqui a pouco o Jackson tá direto do local. Você vê que ele tá com colete, então ele tá e vai andar ali na comunidade com os policiais. Você vai entender melhor. Vem a reportagem e ele é ao vivo, Jackson Silva. No meio do caminho, uma seteira construída por traficantes. As passagens para colocar os fuzis foram usadas mais uma vez por bandidos fortemente armados em Parada de Lucas. As cápsulas de munições espalhadas pelo local deram uma ideia do intenso confronto nesta quinta-feira. A fortaleza do tráfico foi destruída. Perto dali, um muro que também foi construído pelos criminosos para fechar a rua. Mas os bandidos construíram mais uma vez esse muro que dá acesso a essa casa usada como seteira. A gente observa que são 4 buracos onde eles colocam os fuzis para atacar os policiais e também os outros bandidos inimigos. Observe só, mais à frente tem um muro totalmente metralhado. Foi hoje, durante a operação, quando a polícia entrou. A operação mobilizou policiais do batalhão da região e outros agentes para combater o tráfico de drogas no Complexo de Israel, zona norte do Rio. Homens do batalhão de choque e do batalhão de ações com cães ajudaram na ação. Veículos blindados foram usados para proteger os policiais. As crateras estão em toda parte e atrapalham o direito de ir e vir dos moradores. A única forma que os policiais têm de ajudar a população é colocar concreto em cada uma delas. Nesse cenário de guerra, vale a criatividade. Um morador teve que improvisar para passar com um carrinho de suco. O Complexo de Israel é controlado pelo 3º Comando Puro, liderado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. O criminoso tenta expandir o território para outras favelas controladas pelo Comando Vermelho. Nesta quarta-feira, traficantes no Morro do Quitungo atiraram contra os bandidos do Complexo de Israel. As imagens foram gravadas por um drone. Policiais militares foram acionados. Uma pistola foi apreendida com um homem e foi preso no Morro do Quitungo. Na última terça-feira, o mototaxista Carlos André Alves de Albuquerque, de 50 anos, foi executado em um condomínio que dá acesso à comunidade. Nesta quinta-feira, um fuzil foi apreendido com grande quantidade de munições. Uma retroescavadeira colocava aterro nas crateras para facilitar a entrada e saída de moradores. Cara, os caras estão sitiados dentro do local em que o cara tá em guerra numa cidade toda, num complexo que ele tá ali. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, sendo que você mostrou um poste na sua reportagem com tiros de fuzil, não precisa ser especialista, antigo, não é de hoje, não é de guerra, de agora, extremamente perfurado, que provavelmente é para botar mais terror ainda. Você tá exatamente em que ponto? Porque o que a gente viu ali é a estratégia de sitiar um local. Como disse o Carregosa aqui, uma questão meio medieval até da história. Só que a gente tá falando de Rio de Janeiro, a gente tá falando de Complexo Israel, a gente tá falando de um complexo que se expandiu nos últimos tempos, de um vagabundo chamado Álvaro Malaquias, que tem a visão expansionista para exploração de uma área demográfica intensa, que é com muita gente morando. Muita gente morando, foi abrindo espaço, não podia a polícia entrar, o cara vai, e o cara explora quem? O pobre, o morador da favela, que pelo que eu vejo, não abriu o comércio hoje. Boa tarde, Jack, mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, o que vocês viram hoje é só para ter uma ideia, tá? Vou te mostrar muito mais ao vivo. Olha só, estamos em frente à estação de trem
de Parada de Lucas. Olha só, aqui tem a estação de trem e mais em cima esse viaduto. Agora vem para mim, Pedro Mota. Olha só, Isabelle, normalmente, segundo os policiais militares, aqui onde eu estou, ficam pelo menos 50 traficantes armados com fuzis. Logicamente, os policiais precisam entrar com veículos blindados, porque não conseguem entrar só com viaturas. Olha as marcas de tiros por toda parte. Mostra ali, Pedro Mota, por gentileza. Olha, ali naquela janela. Agora, olha só esse viaduto da Avenida Brasil. Vem me acompanhando, Pedro Mota, por gentileza. Consegue ter as dimensões, Isabelle? Olha só. O viaduto totalmente metralhado. Tá vendo? É para ter uma ideia do que acontece aqui. Agora vem para mim, Pedro Mota, por gentileza. Quero só ressaltar, Isabelle, que os moradores daqui adoram você, tá? As televisões estão ligadas no SBT Rio. Mostra ali, Pedro Mota, por gentileza. Olha só. Todos os comércios estão abertos, assistindo você agora. Me falaram que gostam muito de você, tá? Que você é uma pessoa que fala a verdade. E agora vamos mostrar mais detalhes dessa operação. A operação, Isabelle, pela manhã os policiais entraram. Houve intensa troca de tiros em diversos pontos daqui. Agora veja só essa cratera para ter uma ideia, tá? Isso em diversas ruas daqui. Como é que um morador passa de carro aqui, Isabelle? Impossível. Nem a gente conseguiu passar, tá? Foi difícil até para a nossa equipe de reportagem também passar por aqui. Então os policiais estão avançando para te mostrar uma outra surpresa, porque a gente não conseguiria mostrar sem a equipe policial aqui. Mostra, Pedro, uma gentileza aqui, ó. Uma televisão ligada também em você, tá, Isabelle? Aqui, ó, por favor, Pedro. Ali, ó. De novo, uma televisão ligada em você também, assistindo você, tá? Apreciando aí o SBT Rio. E vamos avançando, quero te mostrar uma surpresa mais à frente. Na reportagem, eu dei uma ideia mais ou menos do que ia acontecer aqui. Eu vou te mostrar uma surpresa que você vai ficar, Isabelle, de boca aberta, tá? Infelizmente, isso aqui é uma estratégia de traficantes fortemente armados, conforme você falou. Eles tentam expandir o território. Lamentavelmente, os policiais militares e a polícia civil, eles não conseguem fazer operação sem comunicar, porque agora tem que comunicar todo mundo que vai ter operação. Então, normalmente, os bandidos acabam escapando. Mas hoje os policiais entraram, realmente houve confronto, tá? Uma mega operação com policiais de vários batalhões. E te mostro agora a surpresa. Mostra, Pedro Mota, por gentileza, aqui, ó. Essa casa usada como seteira. Veja só, uma casa de 3 andares. Os traficantes colocaram esse muro ao lado, tá? Para impedir a entrada de policiais militares. Já foi destruído esse muro. Construíram novamente. E essa casa, lá dentro, sabe, nós entramos com policiais do BOP também da outra vez. Os bandidos colocam, Isabelle, os fuzis aqui, 4 fuzis, por exemplo, enquanto outros traficantes ficam, 50 traficantes ficam ali bem perto da Avenida Brasil. Os outros criminosos colocam os fuzis aqui para atirar contra a tropa. Então você teve a ideia da dificuldade, como é que é impossível fazer uma operação aqui se não tiver realmente, Isabelle, um aparato de guerra. É muito difícil, Isabelle. Na raça, hein? Ó, João 3,16. Volta lá, Pedro Mota. Vem pra mim, Pedro Mota. Olha só, usando o nome de... Eu falo que quando Jesus voltar, esse povo, olha só, o cara bota passagem da Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que seu Filho primogênito, para que todo o que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, o cara, na boa, utilizando para matar outro. A dificuldade que a pessoa tem e mais o trabalhador, a imagem que o Jackson Silva, entre esse ao vivo que o Pedro Mota ele tá, a imagem impressionante que eles conseguiram, essa imagem, pelo amor de Deus, enche a tela. Um trabalhador que sai que horas, Marcelo Carregosa, para fazer o suco, ele e a esposa, pedir ajuda pro outro amigo, o senhor de idade, que vai pegar esse carrinho pesado, com todo o suquinho dele, com todo o copo descartável, com toda a dificuldade, com a idade, com a dificuldade da física dele, para ir para uma praia, para ir para um local, sabe sei lá para onde que ele vai, nessa localidade, para um beiro no Brasil, a 40 graus, para vender suco, a oportunidade. Vagabundo faz uma trincheira de guerra e ele não consegue sair para ganhar. Quanto que esse homem volta para casa?
Com quanto que esse homem vai voltar pra casa, gente? Fala, pelo amor de Deus, é esse povo que vocês defendem? Quem faz isso com eles? Porque quem tá defendendo vagabundo não vai vender suco a 40, 50 graus. Vai tomar suco importado de geladeira, 40 portas, sabe? É revoltante você ver o que acontece. E aí o outro tem um complexo expansionista extremamente matador e sanguinário. E essa população fica no meio, Marcelo Carregosa. Sim. A gente tolera uma desumanidade com as pessoas que estão ali. E muitas das pessoas que vão, entre aspas, achar que estão defendendo os interesses das pessoas, eu acho que só estão perpetuando essa desumanidade. Você vê que todo aquele local é feito para aquelas pessoas ficarem presas numa área de controle do crime organizado. E aí a gente tem um problema que é difícil realmente... Reféns, a palavra é reféns. Refém. Você vê que ali está tudo moldado para proibir que o Estado, que é a representação que a gente tem da sociedade, possa estar ali. Ou seja, você fica refém daquele grupo criminoso que faz o que quiser da região, eles que dominam aquela região. E aí a gente cria um problema, porque essas mudanças de localidade fazem um efeito também muito complexo nesse local, que é o seguinte: se a polícia chegar agora, tirar todos os criminosos, você vê que eles já demarcaram aquele território. O que acontece se a polícia sair dali? Eles voltam. Voltam. Ou seja, no momento que eles fizeram isso, a gente já criou locais que já se sabe que o criminoso parece que tem direito de estar lá. Parece intocável a retomada. Ou seja, se tirar, eles voltam depois, porque eles já acham que aquele território pertence a ele. Essas são imagens de drones feitas de monitoramento em relação a essa disputa de território. E o Jackson Silva com o Pedro Mota vai mostrar mais coisas lá, direto dessa localidade, porque ele só tá lá, primeiro. Vamos bater palma aqui, porque a gente apresenta, faz isso e aquilo, mas, pô, o cara, Pedro Mota, Jackson Silva, na raça, foram até lá, estão mostrando com ele. Pode botar exclusivo do ao vivo aqui. É exclusivo isso. Você tá vendo na outra? Você tá vendo, então não é meu exclusivo, não é de produtor. É de reportagem de rua, que é de onde eu nasci mesmo. Ô, Jackson Silva, vocês estão onde agora, você e Pedro Mota? Isabela, estamos no acesso, tá? Comunidade Parada de Lucas. Quero só mostrar para você agora a Avenida Brasil, bem pertinho daqui. Olha só, esse viaduto é da Avenida Brasil. Você imagina só, quando os policiais entram aqui, a intensa troca de tiros, e por isso que muitas pessoas que passam, né, pela via expressa acabam ficando também acuados pelo confronto. Agora, mostra por gentileza, Pedro, assim, esse tijolo aqui também metralhado. Agora, olha o telhado, Isabela, por gentileza. Totalmente metralhado. Isso porque eu falei no início que pelo menos 50 traficantes ficam armados com fuzis posicionados em pontos estratégicos, além de outros bandidos que ficam nessa casa que eu te mostrei também agora, Isabela. Então você imagina só, como é que os bandidos são preparados, infelizmente, Isabela. Então, para os policiais, quando tem autorização para fazer operação aqui, eles precisam realmente usar um aparato de guerra, como hoje, por exemplo, além de 5 veículos blindados, um helicóptero sobrevoava a região e os traficantes também atiraram contra o helicóptero. Então você pode ter uma ideia, se aqui nessa comunidade, só em uma rua, eles colocaram 50 traficantes armados com fuzis, você imagina quantos bandidos fortemente armados deve ter aqui no complexo de Israel, Isabela e Benito. Jackson Silva, impressionante também, como a gente está mostrando aí, exclusividade para vocês, não só essa trincheira feita, você tá vendo? Coloca a imagem, Pedro Mota, só para se ter uma ideia do local ali, que a gente já viu aqui. Lembrando que eu não sei em qual... a própria equipe do Jackson, bem num dos acessos da Brasil, foi quando teve o cavalo de Troia que matou o cara do BOP. Lembra, Carregosa? Que matou numa operação o cara do BOP. Que era uma lateral, que era uma oficina. E que você tinha exatamente como se fosse uma camuflagem, como esse versículo aí dessa parede que a gente viu. E era muito próximo à Avenida Brasil. Agora, eu queria que o Pedro Mota mostrasse o teto do lugar. Porque teve o dia que a gente mostrou, nessa operação, uma das operações não tinha, que não tinha helicóptero na operação. E a gente está falando que os caras estavam numa guerra entre facções que até agora, pelo menos, não tem. A gente não sabe que tem helicóptero facção contra facção, só a polícia. E por que o teto tá demarcado assim? E chover canivete é só figura de linguagem. Chover canivete é só figura de linguagem, ninguém nunca viu. Chovendo bala, não. Isso é localidade? Pode deixar aqui.
Isso é localidade de Boca, que é o primeiro... O antigo vapor, como que fala vapor? A contenção, né? É, ou a entrada lá, o cara que soltava que a polícia estava chegando, o fogueteiro, tá? Irmão, fogueteiro, o SBT Rio tem imagem com exclusividade, o fogueteiro na Brasil. O cara começa a dar tiro aqui embaixo dele, embaixo da boca, pra ter, o fogueteiro hoje tem fuzil. Isso daqui é tudo tiro de baixo. A gente mostrou em outra localidade que não tinha operação policial, não tinha o tiro que seria do helicóptero, porque também não tem como policial ter 40, 50 metros para atirar assim. E você vê a dificuldade de ação. Inclusive o Jackson Silva pode falar pra gente a dificuldade de ação até mesmo próximo vocês aí. Vocês só entram com estratégia e você tem treinamento para estar nessa equipe aí, você e o Pedro, né? Isso, Isabela, só para contextualizar o que você acabou de falar, é o seguinte, esse telhado é perfurado porque traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir esse território. Sabe de onde? Da Avenida Brasil. De lá, eles atiraram contra bandidos daqui e olha só, o telhado totalmente metralhado. Agora vamos falar dos moradores, Isabela, infelizmente, são milhares de moradores. Mostra as casas Pedro Mota. Gente, é impossível, Isabela. A maioria, Isabela, todas, tá? Com marcas de tiros, olha só, ali na janela, nas laterais, você imagina só, eu sempre mostro, porque, gente, nessas casas moram pessoas inocentes, são trabalhadores que acordam cedo para sobreviver, mas quem mora aqui, lamentavelmente, são pessoas reféns do poder paralelo e, sobretudo, Isabela, os traficantes daqui, infelizmente, eles impõem o poder, tá? Os comerciantes são obrigados a pagar taxa e quem não paga é expulso. Ou então, Isabela, acaba sendo assassinado. Já mostramos várias vezes esses problemas aqui. Outra questão também. Os traficantes daqui usam drones para monitorar a região e também para evitar que outros bandidos rivais invadam o território. Automaticamente para monitorar também os moradores. Aqui, por exemplo, já mostramos várias vezes câmeras de segurança em postes. Eles colocam várias câmeras para gravar também o momento em que a polícia entra, em que o bandido rival também acaba entrando, mas também para gravar os moradores e saber se eles estão contribuindo com alguma investigação, Isabela Benito. Agora blitz em celular e tudo mais. Jackson Silva, uma salva de palmas para você e Pedro Mota. Obrigada pelas informações, mostrando aí ao vivo do ao vivo com exclusividade. Na raça mesmo, trazendo a reportagem. E como diz o Carregosa, a desumanidade com o próprio... Não é quem mora na Zona Sul. O policial também sofre com isso porque está na ponta da história. Mas vai embora. É com o próprio morador, que é o refém da vagabundagem. Que é refém sitiado na vagabundagem. Isso daqui, ó, é um escárnio, é um absurdo. O cara meteu uma dessa com 4 canos para apontar para matar gente, né? Matar gente. Eu falo, se Jesus voltar, eu quero ver para onde vocês vão correr.